Oi, tudo bem com vocês? Bom, então hoje eu vou responder algumas perguntas, né, em relação ao culto à deusa Hecate. Mais especificamente, né, eu vou falar aqui sobre uma pergunta que eu recebo bastante, tá? E que eu recebi esses dias novamente. E fala um pouco sobre ter medo de cultuar a deusa, né? Por ela ser uma deusa brava, nervosa, rígida, que poderia acabar se desagradando ali com algum comportamento, com alguma coisa, né? E nos punir. Bom, uma coisa que eu sempre tento trazer aqui, né, é que a melhor forma da gente vencer o medo é o conhecimento. Não para que a gente comece a cultuar todas as divindades do mundo, ou para que a gente busque, né, uma definição ali única do que é o ser divino, mas para que a gente exerça a nossa espiritualidade individual com segurança. Basicamente, né, saber o que a gente está fazendo. E é muito comum, né, não só com Hecate, inclusive, né, com várias outras divindades, que a gente veja por aí vídeos dizendo, né, que a gente precisa ter medo das divindades, medo da morte, medo dos espíritos, medo dos ancestrais. Uma das principais causas disso, né, é a culpa e o medo cristão, que estão enraizadas na nossa sociedade. Por isso, né, buscar ali por um conhecimento real acerca das práticas religiosas, né, espirituais que você está fazendo, vão te ajudar a definir, né, e a filtrar aquilo que faz ou não sentido para você. Inclusive, essa é uma parte muito importante do vídeo. Não tô aqui para falar que você não precisa ter medo, tá? É só a gente se questionar por que do medo. Se você, na sua espiritualidade, né, realmente faz sentido para você aqueles temores, continue com a sua prática. Mas se às vezes, né, esses temores absurdos não fazem tanto sentido assim, a sua jornada através de conhecimento e também de autoconhecimento, né, ela é sempre a melhor opção. Bom, dito isso, né, agora a gente fala um pouco sobre paganismo. Em geral, dentro do paganismo, né, as divindades elas estão intimamente ligadas à natureza, sendo considerados inclusive aspectos da mesma. Nesse sentido, a gente pode estar falando do mundo material, do mundo etérico, do mundo empírico. É só importante perceber aqui, né, que essas concepções elas vão muito além da interpretação do ego e das crenças humanas. Por isso que quando a gente tenta usar essas réguas para medir o divino, a gente acaba tendo diversas dores de cabeça. Então, uma outra coisa muito importante também é entender que o ego pode ser ali um grande inimigo do conhecimento real que a gente vai ter acerca do universo. Agora, falando um pouco mais especificamente sobre Hecate, tá? Eu particularmente, né, não diria que ela é uma deusa brava, mas sim que ela é uma deusa presente. Basicamente, o que eu diria é que ela é uma divindade que ela vai se manifestar ali na vida dos seus devotos de inúmeras formas. Vai motivar, né, algumas pessoas, alguns devotos dela a considerarem ela uma divindade intimidadora, né, sombria, que de fato, né, Hecate entra ali numa categoria, né, que a gente tem outras divindades também de deusas negras, digamos assim. Deusas que estão ligadas à morte, à transformação, ao feminino primitivo, à noite, ao nosso subconsciente, à bruxaria. Hecate abre os caminhos através de nós mesmos, tá? E é justamente aí que a gente vai perceber quem vai aguentar cultuar e trabalhar mais profundamente com essa divindade ou não. Porque ela normalmente vai nos mostrar a verdade sobre nós mesmos, tá? E essa verdade nem sempre ela é boa, positiva, legal, mas, né, pra gente, né, pra muitas pessoas é muito mais fácil a gente procurar por culpados e assumir, né, a responsabilidade sobre todo esse mal, né, que existe ali dentro de nós. Hecate é uma deusa antiga, tá? Até mesmo nos textos dos gregos antigos, né, eles já falam de Hecate como uma deusa antiga. Por isso é importante a gente entender que essa divindade ela foi cultuada por milhares de anos de inúmeras formas diferentes. Muitos devotos, né, estudiosos ali do ocultismo, ela é considerada, né, como alma do mundo, a fonte cósmica das almas, a energia vital, né, que permeia todas as coisas. Ou seja, né, Hecate ela já está em nós. Muitas vezes, quando nos conectamos com ela vai nos apresentar partes de nós tão profundas, pode até parecer que elas não estavam ali, tá? Mas elas já estavam e, inclusive, elas já eram parte tanto nossas quanto de Hecate, antes mesmo da gente conhecer essa divindade. Em relação a ser uma divindade, né, uma deusa rígida, o que eu diria sobre isso é que ela é uma divindade que vai nos abrir inúmeras portas, tá? Essas portas, né, esses caminhos, eles podem ser manifestados em oportunidades, em ideias, em relacionamentos e muito mais. Mas o que muita gente acaba fazendo, né, é confundir abrir os caminhos com pegar na mão e levar por toda a jornada. Hecate, basicamente, o que ela vai estar fazendo ali, pelo menos é uma coisa que acontece muito na minha vida, é abrir a porta, tá? Todo o trabalho para passar e cruzar essa linha vai depender só de mim. Então, assim como encarar a própria verdade, né, encarar a própria responsabilidade também fica muito difícil para muitas pessoas. Aí, novamente, a gente vai voltar com Hecate como a vilã, como a deusa sombria. Mas esse é só mais um ponto de negação, né, das nossas próprias fraquezas e incapacidades mesmo. Em relação às ideias de Hecate, uma coisa que ficou muito forte para mim foi o contato, né, e a relação direta que eu acabei
acabei desenvolvendo com ela nos últimos anos de culto, onde ela me mostrou, né, claramente, eu estava agindo ali como um intermediário para algumas coisas que ela estava fazendo, desde essas coisas na vida das pessoas à minha volta, até mesmo pessoas que eu nem conhecia. O ponto, né, que ela deixou claro para mim foi que essa ideia podia estar sendo feita por qualquer outra pessoa, tá? Eu fui só um receptáculo, né, para aquilo que eu precisava fazer. Em diversos momentos, quando eu tava um pouco desanimado ou pensando, eu acho que eu vou deixar isso para muito depois, ou às vezes não dando valor devido a algumas coisas que eu estava precisando fazer, né, e recebendo ali, essas coisas surgiram em outras pessoas de outras formas, tá? E a ideia é o que importa. E essa ideia não me pertencia de fato. Ela podia simplesmente iluminar outras pessoas com essas mesmas ideias e dar vida a elas. Então eu também considero Hecate uma deusa de ação, tá? Uma deusa que vai agir em nossas vidas, né? E essa relação só vai ser alimentada por uma outra ação, que aí dessa vez vai ser nossa. Resumindo, eu não acho que precise de coragem para cultuar Hecate. Assim, para encarar a verdade que ela vai trazer acerca de nós mesmos, do universo, sobre o mundo à nossa volta e às vezes sobre os deuses.